Então vamos lá, seja muito bem-vindo a mais um Sacadas de Ciência de Dados. Meu nome é Eduardo Rocha, fundador do portal cienciadosdados.com, cujo objetivo é transformar você no cientista de dados, exatamente. Para isso, eu coloco diversos conteúdos diariamente nas redes sociais, no site também, YouTube, Facebook, Instagram. Em breve tá chegando aí o LinkedIn, vai ser muito tora também para que você possa também colocar aí no seu link de mídias sociais que você precisa acompanhar para ser um cientista de dados, beleza? E é isso, eu estou aqui em mais um Sacada de Ciência de Dados. E o meu objetivo hoje, caro cientista de dados, é fazer um overview sobre as carreiras baseadas em dados. Exatamente! Você vai conhecer hoje, nesse Sacada de Ciência de Dados, você vai conhecer as principais profissões das carreiras que são baseadas em dados. A gente vai ver aqui a carreira do engenheiro de dados, a gente vai ver ali o que faz um analista de dados, o próprio cientista de dados, o engenheiro de machine learning e o arquiteto de dados. Nós vamos dar um overview sobre todas essas carreiras aqui hoje e a partir desse nosso bate-papo aqui, que vai ser massa, você vai ver bem didático, onde a gente vai descobrir ali o que cada um faz e aí sim, quando falarem ali para você, você falar, olha que interessante. Então, o Eduardo estava conversando comigo lá, ele explicou mais ou menos como é que funciona ali a carreira do engenheiro de dados, do cientista de dados. Então, o que eu quero trazer aqui é as semelhanças e as diferenças entre essas carreiras de dados, né? Porque você vai ver que não há ali uma unicidade, digamos assim, entre os termos que a gente vê no mercado. E isso é normal. Isso é normal, principalmente no mercado pujante em desenvolvimento, como a gente vê que é o nosso. Então, é muito normal a gente ter ali identificações que elas são ali parecidas com alguns colegas ali, ou diferente também, porque tem outro colega que tem uma outra veia um pouco mais para outro lado. E, cara, galera, tá tudo bem, beleza? Não leve isso aqui, não leve o que eu vou falar aqui hoje como uma norma absoluta, uma lei, não. Isso aqui o que eu vou trazer para você é da minha experiência no dia a dia aí das empresas, as empresas nas quais eu participei trabalhando ali com dados, né? Participei muitas, mas muitas empresas mesmo. Só para você ter uma ideia, lá dentro do Banco do Brasil tem as entidades ligadas do Banco do Brasil. E quando a gente olha para a holding, né, que é ali o guarda-chuvão do Banco do Brasil, a gente pensa que o Banco do Brasil é só o Banco do Brasil, né? Mas não, o Banco do Brasil tem centenas de empresas ali debaixo dela. Então tem empresa de meio de pagamento, tem empresa ali do que também é do ramo financeiro, mas tem empresa também que não tem nada a ver ali com o ramo financeiro em si. Por quê? Porque o Banco do Brasil também é uma holding que agrega outros tipos de empresas também. E eu tive a oportunidade de trabalhar e ver ali como é que era o comportamento ali mais estratégico ali dessas empresas, e o que eu vou trazer para você aqui hoje é exatamente isso, é de como que eu via ali dentro a parte ali do trabalho de dados. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Então vai ser um bate-papo bem interessante aqui e a gente vai falar aqui sobre essas carreiras. Tranquilo? Primeiro bate-papo que eu queria falar com você aqui era tentar trazer um overview, uma síntese sobre como que estão encadeadas essas carreiras, beleza? Eu vou abrir um quadro aqui só para que a gente registre essa parada aqui, vai. Eu quero mostrar para você num diagrama ali, mais ou menos, como que seria a carreira de dados, beleza? Então, olha só, galera, como que a gente divide a carreira de dados? Então, geralmente a gente faz assim, tá bom? O cara que está iniciando ali, que vai desenvolver a parte, o início da estrutura ali, que são exatamente ali a conexão com os dados, que vão formar ali o pipeline para você buscar esses dados, é o tal do engenheiro, galera. Então a gente vai ver aqui no primeiro passo, é o engenheiro de dados. Tudo bem? O engenheiro de dados. Ele é o cara que vai estar ali primeiro fazendo ali os trabalhos iniciais com os dados, beleza? Então o engenheiro de dados é o cara que vai estar ali no início. Depois, galera, quem é que vai estar lá? Depois do engenheiro de dados, a gente vai ver talvez a figura que seja mais comum nas empresas, né? Que é o analista de dados. O analista de dados vai beber das informações que são fornecidas pelo engenheiro de dados. Então, o analista de dados está ali logo depois ali
na sucessão ali do pipeline, digamos assim. Tá bom? A gente vai entrar depois do que cada um faz. Eu quero que você primeiro tenha a noção do mapa, de onde que está o trabalho de cada um, e depois você tenha a noção do que cada um faz. E inclusive você vai ver que muitas vezes os trabalhos são sombreados, galera. Por quê? Por que são sombreados, Eduardo? Porque tem empresa que não tem orçamento para fazer ali todo o trabalho, toda a sua estrutura de dados conforme as possibilidades que a gente vê aqui. Né? Então, muitas vezes a empresa vai começar ali com um cara que ele vai ter que ser o engenheiro, o analista, o cientista, o arquiteto, você vai ver, o cara vai ter que ser tudo, tá bom? Então, assim, tem empresa que no estágio mais inicial vai precisar ser assim, mas não são todas as empresas, né? As empresas, elas, cada vez mais, as empresas que têm ali um orçamento grande para desenvolver a sua infraestrutura tecnológica baseada em dados, ela vai fazer esse investimento. Por quê? Porque ela tem orçamento para isso, ela precisa ser mais organizada por conta ali do seu core, das suas habilidades, das suas necessidades do mercado mesmo, né? Imagina aí um banco, sistema financeiro, não pode guardar as informações numa planilha de Excel, né, galera? Num Access, né? Então a gente vê que realmente essas empresas gastam muito, centenas de milhões de reais para desenvolver uma infraestrutura como todos esses cargos que a gente vai ver aqui hoje, tá bom? Logo depois do analista de dados, a gente vai ver quem? O cientista de dados, é exatamente essa figura icônica aqui que é o cientista de dados, que é o foco do meu treinamento, né, para vocês. O foco do meu treinamento é exatamente transformar. Deixa eu ver se tem como girar essa parada aqui. Tem, vou girar, claro, para ficar mais bonitinho. Logo depois aqui, depois do cientista de dados, a gente vai ver um outro cara também que também tem uma denominação mais nova, né, no mercado aí. Ele apareceu há pouco tempo exatamente por conta do crescimento, né? Então, o crescimento ali das atividades, dos processos ali, dos sistemas criados pelo cientista de dados, ou seja, o fato da empresa estar utilizando mais ciência de dados, ela precisa ter algumas especializações. E aí criaram o cargo do engenheiro de Machine Learning, galera, de Machine Learning, que é o cara que vai pegar o trabalho do cientista de dados. Por quê? Porque ele entende, ele compreende o que o cientista de dados está fazendo e vai conectar ali numa infraestrutura mais robusta para garantir ali a operacionalização da sua máquina preditiva que você criou, para monitorar, para saber se o sistema não está recebendo dados que agora a máquina preditiva já não está mais boa o suficiente, precisa atualizar, enfim, essas paradas de versionamento, você vai conhecer tudinho daqui um pouquinho. A gente vai falar sobre cada uma dessas atividades, beleza? E por fim, galera, e não menos importante, a gente tem aqui a figura, sabe de quem? Do tal do arquiteto de dados, galera. Arquiteto de dados. Ah, Eduardo, fala sério que agora precisa também de arquiteto de dados aí nas empresas. Galera, dependendo do tamanho da infraestrutura, ó, você vai pegar uma parada aqui que eu acho que é muito interessante aqui, que vai te ajudar a afirmar esse conceito de tudo que a gente vai fazer aqui hoje, tá bom? De toda essa estrutura aqui das carreiras em dados. Olha só, quando você quer construir uma casa, você não precisa ali criar ali um projeto junto com o engenheiro para ele mostrar direitinho ali onde vai, quanto de cimento vai em cada massa ali, onde que precisa construir o baldrame direitinho, quanto de profundidade. Galera, dá um trabalho do cão. Eu construí minha casa aqui, tive sorte que meu padrinho, ele tem uma empresa de construção, e aí eu consegui ter ali uma certa confiança, né? Foi um negócio de família, mas mesmo assim dá dor de cabeça, galera. E eu conheço muitos colegas que também construíram a própria casa e que, galera, dá um trabalho danado. Se você não tem ali um engenheiro e uma pessoa de confiança para tocar a parada, é muito complicado. E aí o engenheiro traz um pouco de segurança para você. E quando você quer uma casa ali, não quer construir uma casa que é que nem a casa dos três porquinhos, que depois você tem que fazer uns remendos e tal, você precisa ter uma boa fundação. E quem é que faz os cálculos dessa parada toda? Não é o engenheiro? Não é? Então, galera, o engenheiro de dados, ele tem essa figura.
Ele é o cara que vai ser responsável por dimensionar toda essa parada aí, tá bom? Ele é o cara que vai falar, opa, pera aí, a gente vai receber dados de vídeo também? Ixi, cara, não vou conseguir guardar isso aqui no Postgre não, velho. Então eu vou precisar de outra coisa aqui também. Vamos ter que colocar uma infraestrutura um pouco mais robusta. E aí a gente vai lá e contrata um engenheiro de dados, beleza? Tá, então depois do engenheiro de dados, aí a gente vai precisar fazer todo um trabalho de análise, aquele trabalho de BI. Aí você vai e contrata o analista de dados, para deixar o engenheiro tocando só essas paradas mais pesadas aqui, do Hadoop e tal. Beleza, mas, cara, e o motor, galera? E o coração dessa parada aí? Cadê o coração desse negócio todo? Aí é o cientista de dados. Aí o cientista de dados vai lá construir máquinas preditivas com machine learning, deep learning e tal. Beleza, só que, pô, o cientista de dados já tem esse trabalho do cão, de ter que buscar os dados, de ter que fazer a metodologia em si. E, cara, fazer metodologia não é simples, não. Você precisa, galera, ter estudos e mais estudos. Você senta com a área de negócio, você precisa compreender exatamente onde você deve agir para construir uma parada que vai funcionar. Então tem um trabalho do cão aqui, tá? Que não é só o operacional de se utilizar ali um algoritmo, enfim. Mas tem um trabalho muito importante também. E aí, o que acontece? Esse pedaço aqui, essa especialização fica só ali para o cientista de dados. E a parte mais do deploy ali, da implementação, cara, se você for fazer um deploy em nuvem, beleza? Se você precisar ter conhecimento ali na AWS, se você precisar ter conhecimento ali no Azure, no GCP, né, no Google Cloud Platform, ou se você precisar ali fazer uma conexão ali no qual você vai fazer o deploy dessa parada ali, sei lá, num DB2, enfim, cara, o engenheiro de machine learning vai ser o cara que vai pensar nessa engenharia. Opa, pera aí, o cara está construindo uma solução e essa solução ali ele vai jogar para mim um algoritmo, né, uma máquina preditiva que foi construída ali com LightGBM. Cara, onde que eu faço essa parada para monitoramento, versionamento ficar mais organizado? Então esse é o pensamento do engenheiro de machine learning. Tranquilo? Agora, para finalizar, olha só que interessante. Pensa aqui no cara, no arquiteto de dados. Olha só. Quando você quer uma casa e essa casa ela precisa ser um pouco mais bonitinha, um pouco mais novo ali, um visual um pouco mais redondinho, né? Uma casa que seja mais ali atual. Você não quer mais aquelas casas que tem o estilo de casarão de antigamente, sabe? Aquelas quatro águas, aquelas telhas. Você quer aquela que tem um telhado embutido, tal. Cara, como é que eu vou fazer isso? Cara, quem que você contrata quando você quer realmente dar uma cara, né? Dar uma vista ali sobre como que você quer ver a sua casa? Não é o arquiteto? Não é exatamente isso? Então, eu fui lá, comprei um projeto arquitetônico, né, todo desenhadinho a casa, e assim eu fiz o planejamento com o engenheiro de dados, e assim fecha o ciclo. Não sei se você consegue prestar atenção agora em como que está funcionando todo esse pipeline aqui. Olha só que interessante. Então quer dizer, Eduardo, que além de ter esse trabalho todo com a engenharia, eu também posso ter esse trabalho aqui de me preocupar com onde eu vou guardar, qual é a visão, a governança, quem vai poder ter acesso ou não. Então tudo isso está ficando aqui com o arquiteto de dados. Então esse é a jornada dos dados em si e a jornada do encarreiramento em dados quando a gente olha todas as carreiras em dados, beleza? Esse é o grande overview. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai passar por cada um desses caras. Então eu vou falar agora para você sobre esse cara aqui, ó. Nós vamos falar sobre o engenheiro de dados. O engenheiro de dados, galera, ele também tem atribuições que elas são mescladas ali com o trabalho do cientista de dados. Também tem trabalho sombreado com o arquiteto de dados. Muitas vezes o cara que é engenheiro de dados ali, ele vai ter que ser o arquiteto de soluções, tá bom? Ele vai ter que conhecer ali Kubernetes, ele vai ter que conhecer ali a AWS, ele vai precisar conhecer Docker. Então, muitas vezes há esse sombreamento, essa interseção, tá bom? Não tem jeito. Por quê? Porque o mercado é assim, a gente não tem... Aqui na área de tecnologia, e talvez isso seja um dos maiores benefícios da inovação, é que as paradas não são engessadas. Guarde isso aí na sua cabeça. Na área de tecnologia, você não vai ver um encarreiramento engessado. Até mesmo porque, se você engessa demais, você acaba travando
o processo criativo. Vivi isso na pele, galera. Às vezes estava trabalhando num projeto massa e você conseguia desenvolver ali soluções que iam até além do escopo, mas que não eram implementadas porque elas eram barradas pela burocracia, pelo engessamento. Então, por que não tem isso na área de tecnologia, nas empresas que estão ali, né, focadas em tecnologia? É exatamente porque a área de tecnologia tem esse comportamento, que é um comportamento comum, de sombrear as áreas de acordo com a necessidade. Né? Como eu falei para você aqui no início. Se a empresa é pequena, cara, a empresa é pequena, Eduardo. Você acha que eu tenho condições aqui? Estou começando agora. Minha startup acabou de nascer. Você acha que eu tenho condições de vir aqui e contratar uma pecinha dessa aqui para cada um? Nada, Eduardo. Faz uma entrevista aí com um cara muito doido aí. E aí, sabe o que você vai fazer? Essa entrevista você vai fazer com um cara que ele precisa ter esse conhecimento aqui, tá, Eduardo? Ó, ele tem que saber Hadoop, ele tem que ser um cara que vai fazer um dashboard para mim, tá? Então, ou seja, o cara tem que ter características do cara do BI. Ah, e o cara tem que conhecer machine learning. Por quê? Porque a gente não está construindo uma parada aqui que é exatamente o coração do negócio? Beleza. E esse cara vai ter que se virar para fazer o deploy lá na AWS. Cara, então tem que estar junto com esse cara aqui também, porque... Não, esse cara você não tem que estar junto, não. Esse cara aqui é você. Beleza? Isso acontece muito, tá bom, galera? No início, assim, das empresas, é realmente isso que acontece. E na medida que vai sobrando orçamento, as empresas vão cada vez mais cuidando e se especializando, tá bom? Então, beleza. Bora lá, Eduardo. Então, engenheiro de dados tem algumas características, né? A gente vai passar por cada uma aqui, eu consegui elencar algumas, tá bom? Olha só, criar pipeline de dados. Olha só, o engenheiro de dados, gente, ele é o cara que vai criar ali a infraestrutura onde vão ser guardados os dados, tá? Então pensa no engenheiro, no cara que vai construir o cofre, tá bom? Então tá aqui o cofre, aqui é o nosso cofre de dados, beleza? O que tem nesse cofre de dados aqui, Eduardo? Cara, tem nosso tesouro, é aqui onde a gente guarda os dados. Né? Os dados nos são ali o ativo mais importante da economia. Exatamente. Então aqui eu preciso guardar os dados. Onde que eu guardo? Existem algumas estruturas onde a gente pode armazenar. A gente chama de data lake quando a gente tem ali uma estrutura mais focada ali em big data, galera. E aqui eu estou falando de dados diversos. Aí, galera, dados diversos mesmo, cientista de dados. Pensa aí, vídeo, áudio, cara, tudo que você conseguir imaginar aí de vídeo, áudio, imagem, tudo, tá? Então ele vai estar aqui armazenado nessa estrutura aqui conhecida como o Data Lake. Ah, beleza, Eduardo, só que pô, vai ficar tudo aqui no Data Lake. O Data Lake é como se fosse ali o cofre com como é que a gente pode dizer? O cofre com as barrinhas de ouro. Mas, Eduardo, como que a gente vai acessar essas barrinhas de ouro aí? Porque a gente precisa extrair informação, né? Como que a gente faz isso? Aí, galera, a gente pode criar, por exemplo, um DW. Um DW, que é um Data Warehouse. Data Warehouse é onde a gente também tem informações armazenadas ali para que o analista possa fazer, buscar as informações, onde o engenheiro de dados pode disponibilizar informações específicas de um setor para a gente criar uma máquina preditiva, né? Imagina lá, uma empresa uma empresa do ramo financeiro, tá bom? Vamos pensar uma que eu nunca usei. Banco do Brasil. Então tem lá o Banco do Brasil, e o Banco do Brasil tem uma área só de meios de pagamento, beleza? Então tem lá uma área só de meio de pagamento, onde ela cuida lá das bandeiras Elo, da startup de Gio, de onde ela cuida ali da bandeira Visa, Mastercard. Então beleza, tem uma área só específica. Eu quero fazer um trabalho de inteligência para meios de pagamento. Pô, meio de pagamento tá um negócio complicado. Por quê? Porque agora tem o Pix, agora a gente vê aí a ação da Stone despencou, quase virou zero, né? A Cielo também. Então a gente tá vendo aí que o mercado tá realmente passando por situações complicadas por conta da inovação. Cara, então esse é o trabalho do cara. Você acha que ele vai precisar fazer a conexão aqui no Data Lake direto? Não, ele vai no DW construído exatamente para o cara fazer ali o trabalho ali de busca das informações. Então quem é que está fazendo esse trabalho aqui? É o nosso querido engenheiro de dados. Ele é o cara responsável por isso, beleza? Engenheiro
de dados. Ele é o cara que vai criar essa parada aqui. Falou em Data Lake, falou em DW, né? E aqui eu quero que você tome como exemplo uma grande empresa, tá bom? Que tem um engenheiro de dados, tá bom? Focado em fazer esse tipo de trabalho. Porque, como eu já falei para você, se for uma empresa menor, não vai ter todo esse dispêndio com carreiras distintas, tranquilo? Então tá lá, tá aqui o cara, ele vai cuidar do Data Lake. Eu vou colocar uma outra figurinha aqui para ficar melhor aqui, ó. Vou colocar um outro cubo aqui dentro, cubo, né? Cubo foi boa, um outro quadrado aqui, onde eu vou colocar aqui o Data Lake, beleza? O Data Lake, o lago de dados, né? Então tá aqui o Data Lake. A Data Lake é a estrutura mais nova, por quê? Porque o DW, geralmente a gente tem a informação mais estruturada, né? O que é estruturado, Eduardo? Tem a informação onde eu consigo conversar ali por meio do SQL, tá bom? Por meio de linguagem estruturada consulta, né? Isso é uma estruturação, né? A linguagem está estruturada para fazer consultas em bancos de dados. O Data Lake não, o Data Lake você joga muita coisa aqui dentro, tá bom? Joga dados em formatos NoSQL. Eduardo, o que é um formato NoSQL mesmo? Ah, galera, o formato NoSQL, eu vou colocar aqui para você só para você lembrar. Formato NoSQL é aquela inteligência no qual você, NoSQL, deixa eu colocar aqui, ó, NoSQL, uma estrutura diferente de armazenamento de dados, como por exemplo, os dados vão estar no formato chave e valor, tá bom? Key value, no formato de, deixa eu pensar em outro aqui, de grafo, saca? O que é grafo mesmo, Eduardo? Pensa aqui, deixa eu mostrar para você um grafo aqui, o Facebook, vou colocar aqui grafo computacional. O Facebook não mostra para você lá que você tem uma conexão com uma pessoa e aí essa pessoa, você é o número 4, beleza? Você tem conexão aqui com a pessoa número 5. E também tem conexão com a pessoa número 2. Ah, e essa pessoa número 2 tem conexão com essa pessoa número 3. Isso é um grafo, beleza, galera? Isso aqui é um formato de um grafo. Quando você olha isso aqui, ó, essa estrutura de armazenamento dos dados aqui precisa ser diferente, né? A conta como que a gente faz ali, a forma como a gente liga é diferente. Então, a forma como a gente armazena é em bancos de dados no formato NoSQL, tá bom? Ah, Eduardo, beleza, então é só esses dois? Não, galera, tem mais. Pensa aí, sei lá, em documentos, tá bom? Então pensa aí numa biblioteca, vai fazer processamento de linguagem natural. Aí você tem lá dentro da biblioteca o que? Livros. Então você tem dezenas de livros. Então você quer fazer uma inteligência de sumarizar todos os livros que estão naquela biblioteca. Beleza, você vai precisar trabalhar isso numa estrutura de documento. Ah, Eduardo, eu estou entendendo. E tem mais, galera, beleza? Deixa eu ver se eu mostro para você aqui, ó, NoSQL. Opa, NoSQL, beleza, ó. Eu vou mostrar aqui para você que você vai ver que tem 4 tipos, se eu não me engano, ó. Tá aqui. E o outro é no formato colunas, galera. Tá aqui, ó. Formato. Pega aqui, ó. Ó, tipos de bancos de dados, né? Tá aqui, ó. O formato gráfico que a gente falou, chave e valor que a gente falou, documento e no formato de colunas, né? Então, aqui você tem inclusive bancos de dados que são especializados para cada um tipo de dado que você está armazenando. Então, você vai ver lá o MongoDB. O MongoDB ele é formato documento, né, galera? Então, você guarda as informações quando você quer utilizar ali o formato documento. Beleza? E, galera, se eu quiser, sei lá, um formato de grafo computacional, que você me deu o exemplo aqui do Facebook, aí você vai utilizar lá o 4J, né? O 4J, deixa eu ver aqui como é que é o 4J. É o Neo4j, é isso mesmo? Deixa eu ver se é o Neo4j. É isso mesmo. Ó, o Neo4j é um sistema de gerenciamento de banco de dados gráfico desenvolvido pelo Neo4j. Então, é mais ou menos isso que é o trabalho aqui do engenheiro de dados. O engenheiro de dados vai precisar ter conhecimento aqui dessa estrutura, então é um pouco mais complexo, tá bom? Então, o que mais, Eduardo? Olha só, você já deu um exemplo aqui do DW, do Data Lake, mas ele também pode trabalhar com computação em nuvem, né, Eduardo? Exatamente. Então, o cara também está aqui e ele vai poder estar trabalhando aqui. Eu vou colocar aqui para ficar aqui para você, ó, na AWS. Ele vai poder estar trabalhando no Google Cloud Platform, no
Azure da Microsoft, da Azure da Microsoft e por aí vai, galera. Onde tiver aí ó, o banco de dados de nuvem e esses três aqui são os maiores aí que abocanham aí, sei lá, 90% do mercado. Então, cara, o engenheiro de dados vai precisar saber essa parada aqui. Por quê? Porque isso aqui é computação em nuvem. Computação em nuvem não pode ser qualquer um, né, Eduardo? Não, você tem que ter ali uma especialização. Vou trazer isso aqui para frente para ficar bonitinho. Traz para frente, beleza. Aí vai ficar aqui, eu vou colocar em nuvem para depois você consultar, tá bom? É cloud, né? Cloud, nuvem, beleza? Então isso aqui é para ficar bem organizadinho aqui para você depois fazer ali o seu trabalho ali de documentação dos seus conhecimentos, tá bom? Então, beleza, Eduardo. Então entendi direitinho. Olha, então eu posso armazenar em nuvem também? Também. Agora, Eduardo, me fala aí, existe uma programação que ela seja, assim, de certa forma, mais performática, né, que me dá mais performance para eu trabalhar com esses dados aqui, Eduardo, por exemplo, do Data Lake, eu vou ter lá um Hadoop, Eduardo. Qual é a melhor forma de eu conversar com o Hadoop? Aí sim, galera, por isso que o engenheiro de dados vai precisar ter conhecimento em linguagens como o Spark, porque o Spark é uma linguagem ali do Big Data, né, galera? Então, olha só, mais um conhecimento do engenheiro de dados. Trabalha com banco de dados relacionais e não relacionais, a gente acabou de ver. Desenvolve, né? Não adianta só desenvolver, né? E construir, ele vai precisar fazer o quê? Ele vai precisar testar, ele vai precisar fazer manutenção, ele vai precisar cuidar da arquitetura dos bancos de dados. Ele vai precisar garantir a compatibilidade. Então pensa aí, o cara sabe que os dados eles estão armazenados no Hadoop, né? O coração de tudo é o Hadoop. Aí uma infraestrutura precisa ser desenvolvida ali num trabalho de ciência de dados. E aí, o que esse cara vai fazer ali na hora de verificar se esse cientista de dados vai poder fazer o trabalho? É saber se a forma onde ele tem ali o coração ali dos dados vai ser compatível com a arquitetura que o cientista de dados quer fazer ali no seu trabalho. Então, é responsabilidade do engenheiro de dados garantir também a compatibilidade da arquitetura, beleza? Então, olha só. Ele também pode pesquisar a oportunidade de aquisição de dados. Deixa eu te contar uma parada massa aqui. Lá no Banco do Brasil, há muitos anos atrás, eu vi ali um trabalho muito interessante sendo desenvolvido ali, que era uma inteligência de dados ali entre Banco do Brasil e Serasa Experian, no qual o Banco do Brasil se utilizava de informações da Serasa Experian para construir suas máquinas preditivas. E galera, dava bom, beleza? Por quê? Porque a Serasa Experian tem um bom banco de dados de informação de pessoas físicas, né, de pessoas jurídicas, de CPF, CNPJ e ali o trabalho no mercado ali para saber se as pessoas são devedoras ou não. Então, Eduardo, então quer dizer que o engenheiro de dados vai precisar fazer ali um trabalho para uma possível prospecção e aquisição de dados? Não só precisa, mas é uma responsabilidade dele. Ele precisa estar lá para saber se o dado que ele está querendo adquirir da Experian ali vai ser ali armazenado de certa forma ali, de forma que o banco possa utilizar esses dados, tá bom? Então é responsabilidade dele. Mas ele faz só isso, Eduardo? Não. Aqui o sombreamento com o cientista de dados aqui, ó. Ele vai precisar fazer modelagem de dados. A modelagem que eu estou falando é a estrutura mesmo, tá bom? Mas aqui, ó, cientista de dados não faz mineração de dados? Não faz data mining? Então, se o cientista de dados faz data mining e o engenheiro também, há um certo sombreamento aqui e tá tudo bem, não tem problema não, tá bom? Integrar os sistemas existentes, vai criar soluções para melhorar confiabilidade, eficiência, qualidade dos dados, vai lidar com grande quantidade de dados e vai lidar com problemas, galera. Cadê o que fecha? Tá ali, ó. De nada, Gavião Arqueiro. Fecha a porta. Fecha a porta, papai. Te amo. Isso é bom, né? E o que vai acontecer? Galera, vai ter trabalho ali, vai ter problemas dos mais diversos e o engenheiro de dados vai precisar fazer essa integração, tá bom? Então, um overview bem bacana aqui sobre a carreira da engenharia de dados. O engenheiro de dados é o cara que faz todo esse trabalho aqui, tá bom? Agora, Eduardo, esses dados estão aí guardados e você me mostrou que a gente faz um negócio massa aqui, né? Ó, você tá me mostrando aqui que o engenheiro de dados vai servir um analista de dados, né? Mas é só o analista de dados? Não, cientista de dados também. Mas agora, vamos dar uma olhada aqui no analista de dados.
dados, tá bom? Olha o analista de dados aqui. O que esse cara vai fazer? Ele vai pegar esses dados e vai fazer o quê? Estudar os dados, né? Então ele vai trazer insights, ele vai resolver problemas utilizando as bases ali que são bem definidas. Geralmente esse cara vem aqui, ó, tá bom? Ele vem aqui no DW, como eu falei para você, tem um DW específico para BI. Ah, como é que vai funcionar isso aqui, Eduardo? Vou te mostrar agora, ó. O analista de dados está aqui. Vou colocar aqui, o analista de dados. Analista de dados. Essa ferramenta é legal, né? Isso aqui é o Jamboard, é um quadro do Google, tá bom? Do Google também. Então tá lá o analista de dados. O analista de dados precisa de dados para fazer o seu trabalho. Aqui dentro a gente tem o conhecido como DW, tá bom? Então tem um Data Warehouse. Então a gente tem um Data Warehouse, que é o DW para especificamente fazer o trabalho ali de análise de dados. Aí beleza, como é que a gente vai fazer esse negócio, Eduardo? Ah, o nosso analista de dados vai vir depois aqui e construir um dashboard massa ali com informações sobre, deixa eu pegar aqui, sei lá, dashboard, dashboard. Deixa eu pegar a figura de um dashboard bonitinho aqui para você. Ó, o mestre Power BI está fazendo um dashboard bonitão aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui meu brother Léo. Cadê Léo? Peguei um dashboard aqui do Léo. Aí vamos usar aqui, ó. Pronto. O que o nosso analista de dados está fazendo? Ele está utilizando, sabe o que aqui? Ele está utilizando o Power BI, que é uma ferramenta da Microsoft, exatamente para fazer BI, galera, para fazer Business Intelligence, para mostrar coisas, resumos sobre os dados que elas não são muito perceptíveis ali a olho nu. Por quê? Porque as empresas têm muitas informações. Então tá lá, ele utilizou a ferramenta aqui, que é o Power BI. Vou até apagar essa parada aqui, ó. Vou deixar ela aqui embaixo aqui só para mostrar a sequência para você. E vou colocar aqui um logo aqui só para dizer que tem uma caixinha aqui, né? Um trabalho que está sendo processado aqui. Então, o que está acontecendo aqui? Olha o que o analista está fazendo. Ele foi lá, o engenheiro reservou ali uma área específica para ele fazer a análise de dados e aí ele vai entregar um dashboard. Então, é geralmente isso que o analista de dados está fazendo. Então, ó, gráficos, relatórios, elaboração de métricas, né, galera? O analista de dados, ele trabalha muito com um negócio que a gente chama de KPI, que é a chave KPI. O que é o KPI? Deixa eu olhar aqui para você a tradução direitinho. É a chave, né? KPI. O que é KPI? KPI é o indicador-chave de desempenho, indicador-chave de desempenho. Ó, Key Performance Indicator, tá bom? Então, geralmente, o cara do BI, ele trabalha exatamente criando indicadores de performance assim, só que ele tem uma visão, galera, que é uma visão muito para trás-mente. Então, ele olha a estrutura hoje, a estrutura que foi conhecida hoje, né, o que eu já tenho armazenado de dados e como que eu posso trazer insight para as empresas por meio disso tudo aqui, tá bom? Só que o analista de dados, ele tem uma certa limitação. Por quê? Porque ele não está utilizando tudo que os dados podem trazer de inteligência para o negócio. E quando eu falo de inteligência imagina se a gente pudesse fazer previsões de algo que pudesse acontecer no futuro. Eduardo, você está falando de bola de cristal? Não, galera, não estou falando de bola de cristal, estou falando exatamente de tomar decisões baseadas em dados, utilizando metodologias provadas de que a gente pode utilizar algoritmos que nos mostram ali com certa confiabilidade que algo vai acontecer ou que algo não vai acontecer, ou de quanto que eu geralmente posso gastar ou não gastar, enfim. Quando a gente precisa trabalhar com previsão, a gente vai entrar na seara da ciência de dados, que você vai ver já no próximo quadro, beleza? Então, ó, mas nem por isso o analista de dados vai precisar compreender estatística, ele vai precisar fazer talvez ali um box plot para mostrar ali a distribuição dos dados. Como é que ele vai construir se ele não sabe nem o que é um box plot, nem como interpretar ali as medidas estatísticas de um box plot, beleza? Consulta banco de dados. Pô, o cara desenvolveu um DW ali para você criar ali e se conectar. Cara, você não vai a vida inteira subir as paradas do Excel aqui no Power BI. Muitas vezes você vai precisar fazer uma conexão aqui no banco de dados. As informações estão aqui num PostgreSQL, as informações estão aqui num SAS, as informações estão aqui num DB2 e você vai precisar se conectar, tá bom? Eduardo, é só o Power BI que o analista de dados pode fazer o seu Business Intelligence? Não, existem outras ferramentas. Spotify é uma muito
é da Tíbico, é uma ferramenta muito boa. Enfim, tem outras aí, Tableau, Click, tá bom? São várias ferramentas. Quando você olha o gráfico da Gartner, você vai ver que o Power BI, ele tá ali no quadrante superior como a mais usada, a melhor, a que traz mais desempenho. Por isso que é talvez a ferramenta mais utilizada hoje no mercado de BI, tá bom? Beleza? Esse é o analista de dados. Alguns vão precisar conhecer Python, Eduardo? Sim. Alguns vão precisar fazer dashboard? Sim. Sistema de coleta de dados e outras estratégias que trazem eficiência e otimizem a qualidade estatística, Eduardo? Também, esse também é um trabalho que pode ser um trabalho do analista de dados, beleza? Agora nós vamos entrar em quem? Quem é aqui agora, quando a gente colocou aqui no primeiro quadro aqui, na ordem? É o cientista de dados. Bora falar do cientista de dados? Então, o cientista de dados é o cara que vai fazer o seguinte, vamos fazer o quadro do cientista de dados aqui, tá bom? Cientista de dados. Agora, cientista de dados. Esse cara aqui é o coração da empresa. Esse cara aqui é o cara que realmente vai desenvolver a parada ali que vai trazer é o coração. IA é o coração da inteligência artificial numa empresa, tá bom? É o cara que vai realmente trazer a informação de valor. Olha só, vamos ver aqui o que o cientista de dados vai fazer. Olha que imagem massa. O cientista de dados vai fazer algo exatamente parecido com esse vídeo que eu trouxe para você. O cara consegue tirar estruturas que estão em dimensões que a gente não enxerga para uma dimensão que o tomador de decisão possa extrair valor para ele, para a empresa e para o negócio dele. Por quê? Olha o que o cientista de dados vai fazer. Ele conecta a ciência dos dados, a análise, com o mundo dos negócios. Então, olha só, o cientista de dados é o cara que vai pegar ali o coração do problema da empresa, o coração do negócio. Então, pensa aí no negócio, tá bom? Pensa aí no negócio. Você tem aqui um problema de negócio bem específico da empresa e aí você tem aqui, ó, problema a ser resolvido. Você tem um problema a ser resolvido. Esse problema vai ser interpretado pelo cientista de dados, tá bom? Depois que o cientista de dados, ele entende ali qual é o problema do mundo dos negócios, ele vai criar uma solução. E aí ele vai responder às perguntas da tomada de decisão, com base nos seus estudos e experimento em cima de dados. Então, olha só, o que esse cara vai fazer? Ele tem um problema a ser resolvido. Depois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos deixar aqui já bonitinho, que aí a gente vai construir tudo junto aqui e aí vai ficar bem organizadinho, tá bom? Ele tem um problema a ser resolvido. Depois, ele precisa fazer a sua conexão com os dados, galera. Ele vai precisar fazer a conexão dos dados. Depois que ele se conectar com os dados, o que ele vai precisar fazer? Ele vai precisar analisar e explorar os dados. O que os dados estão me falando e que não está claro aqui, né? O trabalho do BI não me deixou claro ali exatamente o que os dados estão me dizendo. Então é aqui que entra o trabalho do cientista de dados. Logo depois, o que esse cara vai fazer? Depois que ele saca ali qual é a parada, o que tem ali nos dados, ele vai precisar processar os dados. Porque os dados no formato que estão não traz inteligência. Não adianta eu colocar KPI aqui, não adianta eu colocar outro indicador de chave, outro indicador de performance aqui, porque eu não vou conseguir descobrir se eu não processar os dados de uma forma diferente. Então, o cientista de dados vai fazer esse trabalho de transformar os dados, seja por meio de técnicas estatísticas e por aí vai, tá bom? Depois que eu processo, o que eu faço? Aqui é que nasce a parada toda. Aqui é o sangue nas veias do trabalho ali com ciência de dados, com inteligência artificial, que é a construção de máquinas preditivas, beleza? Aqui a construção de máquinas preditivas é o sangue, é onde faz ali toda a vida aflorar, beleza? Aqui é o sopro de vida do processo de inteligência aí das empresas com a ciência de dados, tá bom? E por fim, a gente tem o deploy. Ah, Eduardo, tem deploy? Você não cria uma solução exatamente para servir um sistema ou um app, não é isso que faz? Então, tá aqui o trabalho do cientista de dados. Olha só o que o cientista de dados está fazendo. Ele precisa fazer também, ele precisa lidar com programação,
Python, R, SAS, inclusive se você não conhece outras linguagens de programação, a não ser Python, a não ser o SQL, eu convido você a entrar no portal cienciadosdados.com, lá também tem curso gratuito de SAS, também tem um pouquinho ali uma introdução de R, tem uma introdução também em Python, então dá para você se divertir um pouquinho lá com essas 3 linguagens de programação, tá bom? Vai precisar fazer limpeza de dados, Eduardo? Vai precisar tratar os dados também. Tem dados ali que, cara, você olhou o dashboard que o analista fez, mas você viu ali que, putz, cara, tinha coisa, tinha informação junto lá, cara. Pô, na hora que você viu ali uma variável, tava junto ali dados que eram diferentes ali, dados que não eram, não tinha a mesma sacada, a mesma pegada, não tava na mesma escala. Nossa, Eduardo, tinha um bocado de coisa. É você que vai fazer essa parada. Então, é fundamental que eu saiba de estatística também, né, Eduardo? Exatamente. Machine Learning e Deep Learning para você fazer o sangue jorrar aí e bombear o oxigênio para a sua solução, tá bom? Vai precisar otimizar processos para trazer impacto e resolver os problemas de negócios, tá bom? Em escala, né? Quando você precisa crescer, o que eu preciso fazer também? Aumentar a escala. O cientista de dados também tem que ter esse problema, tá bom? Construir aplicações de ciência de dados para os mais diversos setores, seja ele econômico, político, social, sem contar aplicações de organizações não governamentais. Então, a ciência de dados está em tudo e quem vai construir as aplicações que depois o engenheiro de machine learning vai nos ajudar a implementar essa parada toda é o cientista de dados, tá bom? Então, esse é o cientista de dados. Esse é, galera, talvez aquilo que a gente conheça como o coração das aplicações, tá bom? Vou colocar vermelhinho aqui exatamente para você lembrar que o cientista de dados e a construção de máquinas preditivas talvez seja ali o core de toda uma aplicação de ciência de dados, beleza? Eduardo, tudo bem, vou voltar no quadro aqui porque agora quem é mesmo é o engenheiro, né, Eduardo? Exatamente, você agora tá aí, ó, foi para cá, viu que esse cara fez um trabalho. Agora, se eu tiver uma empresa grande, eu vou criar uma outra carreira aqui só para o cara implementar a parada que o cientista de dados desenvolveu. Então vai ser o novo, galera, um novo cargo aí que é o engenheiro de machine learning. Eduardo, o que o engenheiro de machine learning faz mesmo? Então olha só, ele transforma os insights e os modelos, né, as máquinas preditivas produzidas pelo cientista de dados em um produto, galera, em um software. Ele é que vai colocar essa parada. Então, digamos aqui, eu coloquei que o cientista de dados também é responsável pelo deploy. Se eu tenho uma empresa que eu tenho um engenheiro de machine learning, eu posso, né? Eu não devo, eu posso colocar como atribuição para o engenheiro de machine learning exatamente o produto, né? O deploy, o software que vai ser desenvolvido para o engenheiro de machine learning, tá bom? O que esse cara vai precisar conhecer então? Galera, dependendo do tamanho da estrutura do sistema que foi criado, pô, ele vai precisar entender um pouco de API, né, de API, né, a API, como que eu conecto ali essas informações e sirvo na web. Eu vou precisar conhecer microserviços, então existem N microserviços que são formas de você colocar a máquina preditiva em produção ali é a máquina preditiva feita pelo cientista de dados em produção, tá bom? Ou até mesmo um agendamento, galera. Eu trabalhei com isso aqui, ó, eu via isso aqui no meu dia a dia. Às vezes você criava uma parada e você só precisava agendar um negócio para rodar, para que rodasse, por exemplo, ali o valor de um limite de um certo segmento ali das empresas, vai. Então, galera, existe esse trabalho aqui também que ele pode ser desenvolvido pelo engenheiro de machine learning. O que mais, Eduardo? Olha só, ele utiliza os conceitos de engenharia de software, né? Então, o cara está criando um software, então ele precisa conhecer ali o pipeline da engenharia de software, digamos assim, né? Só que, não só isso, pô, ele vai fazer deploy de máquina preditiva. Então, ele precisa conhecer machine learning, deep learning também. Por isso que é engenheiro de machine learning. Tá começando a conectar as carreiras aí? Eu tenho certeza que depois desse bate-papo nosso aqui, você não vai mais esquecer e vai compreender como que essas carreiras estão interligadas, tá bom? Ah, Eduardo, beleza, fizemos o deploy, acabou o trabalho do engenheiro de machine learning? Acabou de começar. Tem um colega, o Sidney, que ele fala exatamente isso, que quando ele entrega o sistema, é que o trabalho vai começar, né? Por quê? Porque aí, rapaz, o usuário começa a usar e você começa a fazer os testes ali exatamente no dia a dia, né? E o dia a dia traz novidades pra gente, né? Não é tudo novo. O que tá acontecendo agora não é absolutamente novo na sua vida, não é a primeira vez que você tá vendo esse vídeo comigo aqui, né? Falando exatamente sobre isso, do jeito que eu tô falando, dando esse exemplo. Galera, é tudo novo, tudo que acontece aqui é novo, então a gente tem que estar preparado pro novo, tá bom? Garantir que a aplicação funcione, seja monitorável, tá bom?
Serviço em nuvem, esse cara também vai precisar de serviço em nuvem. Vai precisar de versionamento, vai precisar entender estatística, design de sistema, vai precisar que as paradas feitas ali pelo cientista de dados sejam colocadas em produção efetivamente. E galera, aqui está o principal. Traga valor ao negócio. Tem que ter forma de medir, galera. Tem que medir. Então, o engenheiro de dados vai também fazer esse trabalho aqui para medir essa parada, para ver se realmente está sendo eficaz. Beleza? E para finalizar essa parada, olha que interessante, o último aqui da carreira de dados, quem é? É exatamente o nosso arquiteto de dados. Então, só lembrando, a gente contrata o cientista de dados e a gente contrata o engenheiro para, garantir que a obra não vai cair, que a casa não vai ser a casa de palha dos 3 porquinhos, que vai ser uma parada massa. Beleza, o engenheiro de dados está dando robustez ali para a parada. Agora, eu quero que não só seja robusto, pô, eu quero que seja bonito, eu quero que seja intuitivo, eu quero que, se os caras que desenvolveram forem embora, que o próximo que venha tomar de conta da parada bata o olho e saiba o que é telhado, o que é porta, o que é janela, né? Não ficar aquele ninho de mafagafo lá, né? Não, o arquiteto de dados vai mostrar lá tudo direitinho, vai documentar ali os bancos de dados, vai ter tudo bem organizado. Tudo que é batom, galera, a maquiagem da parada aqui vai ser o arquiteto de dados, né? Então, o arquiteto de dados, ele vai conhecer a API, ele vai conhecer a aplicação também, e ele vai precisar conhecer também vários tipos de enfoques. Por quê? Porque dependendo de onde ele está, o enfoque ele vai precisar ser diferenciado. Olha o exemplo aqui. O que você quer dizer com enfoque, Eduardo? Olha só, se a gente olhar para o enfoque de governança de dados é você saber exatamente quem pode ter acesso ao quê, sabe? Quem é o responsável, quem que criou, quem que dá manutenção. Então, isso tudo é a governança de dados que precisa estar bem organizada dentro das empresas que são orientadas a dados, que são data-driven. Precisa ter enfoque de governança. Onde isso é muito importante, Eduardo? Galera, setor público, área da saúde e educação, qualquer setor que tenha uma preocupação muito forte com a legislação. Eduardo, você está querendo dizer então que o cara que trabalha com arquitetura de dados, ele vai precisar conhecer a LGPD, Eduardo? Vai, galera, a LGPD, que nasceu da GDPR, né, galera, que é a lei de dados lá, europeia, exatamente, vai precisar conhecer isso, marco civil da internet, lei de acesso à informação, o ISO, eu trabalho um pouco com isso aqui, galera, de vez em quando, que eu tenho que fazer, por exemplo, eu convido vocês para participarem da jornada da ciência de dados, beleza? Aí você vai participar da jornada da ciência de dados. Quando você vai fazer ali entregar o seu e-mail para mim, eu tenho que garantir que o seu e-mail vai ser bem utilizado, né? Eu, Eduardo, aqui que estou te convidando para participar do meu evento. Então, além de, é claro, da gente não fazer spam, né? Ficar mandando e-mail para quem não, que eu odeio isso também, ficar mandando e-mail para quem não quer mais, a gente precisa, né, atender ali que esses dados eles vão estar bem guardados. Então, eu tenho que adquirir uma ferramenta de gestão de e-mails também, para que o seu e-mail fique guardadinho lá, bonitinho, galera. Eu cuido dessa parada toda aqui também, para se adequar à LGPD, para que o seu dado fique aqui e só eu utilize para esse devido fim, tudo bem? Então, é exatamente isso. O arquiteto de dados precisa ter esse conhecimento, Eduardo? Claro, galera. Ah, Eduardo, e tem ferramenta para fazer design ali? Porque, putz, você tá fazendo esse quadro aqui, se eu for apresentar esse quadro aqui do jeito que tá aqui, do jeito que você desenha bem aqui, eu tô enrolado, Eduardo. Tem ferramenta para entregar essa parada aqui de uma forma mais bonita? Tem, galera, tá lá, aqui tem uma porrada de ferramenta aqui, eu trouxe umas aqui, ó, Dream, o Atlas, Apache Airflow, então tem várias ferramentas aqui que deixa o pipeline de dados bem bonitinho, onde você vai ver exatamente para onde vai cada coisa, tá bom? Então, beleza, o enfoque de governança é mais ou menos esse, você vai precisar conhecer os dados direitinho, vai precisar conhecer a lei de proteção dos dados para garantir que as informações estão muito bem armazenadas, tá bom? E que protegem ali o usuário. E agora, se o meu enfoque for técnico, Eduardo, para quando ele tem um enfoque técnico, como é que é? Ah, então ele pode olhar para ramos específicos da logística, da finanças, do marketing, da RH, do TI. Então ele vai precisar ter esse conhecimento aqui também, beleza? Ó, o arquiteto de dados não é o cara que vai deixar os negócios bonitinhos? Então, olha aqui, sombreando o trabalho dele com o engenheiro de dados. Você falou que o DW, Data Lake, né, o ETL, a forma que você vai disponibilizar essa informação para o analista de dados, para o cientista de dados, não é o engenheiro de dados, Eduardo? Tá aqui, galera, também o arquiteto de dados podendo fazer esse trabalho. Ó, colaborar com o time de TI no desenvolvimento da estratégia de dados, construção de inventário de dados, como eu falei para você, quem que construiu esse dado, quem é responsável por ele, né? Então tá aqui, ó,
é o inventário de dados, né? Pesquisar a oportunidade de aquisição de dados. Então o arquiteto de dados também precisa saber, né? Pô, que tipo de telha você quer colocar na casa? Beleza, você não quer telha não, você quer, sei lá, um outro tipo de cobertura? Então o arquiteto de dados precisa estar lá também, beleza? Avaliação de tecnologia de gerenciamento de dados, né? Então às vezes você tem um dado lá que, putz, você jogou de qualquer jeito, aí tá misturando lá emoji com número e tá dando uma loucura toda, os caras não conseguem usar os dados, o encoding é diferente, você adquiriu dados que o encode era o TF8, mas o seu banco de dados está em latim, cara, que loucura. Galera, todo esse pipeline aqui, o arquiteto de dados precisa saber, beleza? Desenvolvimento de data models, design, construção e implantação de arquitetura e fusão de novos sistemas, né? Não, bora adquirir ali, vamos comprar um Nubank. Que o que, rapaz? Nubank crescendo aí, você acha que eu vou deixar ele tomar de conta de tudo? Eu vou comprar um Nubank. Bora comprar um Nubank? Bora. Juntou o Banco do Brasil, Itaú, Santander e vão lá comprar o Nubank. E aí, galera? Aí volta tudo aquilo de novo, monopólio, tal. Brincadeiras à parte, é isso, galera. O arquiteto de dados teria que estar lá também, tá bom? Então temos aqui o nosso engenheiro, temos aqui o analista, temos aqui o cientista de dados e os dois últimos, que é o engenheiro de dados e o arquiteto de dados. Você conseguiu visualizar aqui o trabalho deles aqui no nosso Google Colab, beleza? Galera, fizemos o overview bem bacana, conhecemos exatamente o que cada um faz aqui das carreiras de dados. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito bom ali para você ter ali um discernimento sobre as principais atividades ali das carreiras em dados, e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Agora, me diga aqui no comentário desse vídeo qual dessas carreiras de dados você acha que é a mais importante para você no seu momento atual, beleza? Não deixa de comentar não, comenta aqui, eu gostei mais da engenharia, eu gostei mais da ciência de dados. Comenta aqui nesse vídeo, bora engajar que eu quero saber qual é a área aí da carreira de dados que você mais gosta. Eu espero que seja a ciência de dados, que é onde tem o coração de você bombear o sangue, mas enfim, eu também sou muito tendencioso, né? Mas comenta aqui que eu quero saber sua posição. Muito obrigado, um beijo, um abraço e a gente se vê no próximo Sacadas de Ciência de Dados. Valeu, tchau, tchau!